Você sabe o que são as punks? Oi você, eu sou a Fabi e como todo mundo sabe que dia após dia eu venho buscando alternativas cada vez mais saudáveis para minha vida e principalmente no meu ramo alimentar. E aí, cada vez mais pesquisando acerca desse assunto de uma alimentação mais natural, eu me deparei com um termo bem diferente, para mim era super novidade, que são as punks. Mas calma, que o assunto não é tão difícil assim. As punks nada mais são do que plantas alimentícias não convencionais, que são simplesmente plantas que são comestíveis e que a gente acaba não consumindo por pura ignorância. Muitas vezes a gente acaba passando por diversas opções alimentícias no decorrer do nosso dia, no nosso caminho para o trabalho, no nosso caminho para a escola, para a academia e não se dá conta. E elas também não são muito conhecidas também pelo fato de que elas não são encontradas em supermercados, na feira. E aí, muitas pessoas acabam considerando essas plantas como mato, erva daninha, ou até como plantas invasoras, pelo fato de que elas crescem assim espontaneamente. E muitas delas são plantinhas que você tem aí no seu jardim, que você vive tentando brigar para arrancar elas dali, e elas nascem justamente no ambiente mais propício para elas. E aí, jogando fora essas plantinhas que a gente considera como invasoras, muitas vezes a gente está perdendo grandes oportunidades de se alimentar com coisas naturais e com valor nutricional altíssimo. E tudo isso por falta de informação. Nem sempre as coisas foram assim. Antigamente, elas eram bem mais consumidas e bem mais conhecidas. Porém, os nossos hábitos de cidade que começaram a se propagar a partir do século XX fez com que essas plantas, infelizmente, caíssem no esquecimento. E aí, o que aconteceu foi que com o passar das décadas, com a destruição de diversos biomas, além do crescimento do agronegócio e os processos sucessivos de seleção artificial, houve uma redução drástica no número de plantas que são utilizadas na nossa alimentação. E isso traz como consequência a menor diversidade dos alimentos que a gente põe no prato, a redução de fontes naturais de nutrientes e a necessidade da reposição desses nutrientes por fontes como suplementos alimentares e vitaminas em forma de cápsulas. Um outro fator que se elimina com o abandono desse conhecimento tradicional acerca dessas plantas que são locais ou regionais. Ou seja, a gente vive num país com uma diversidade imensa, cheio de opções, mas por falta de conhecimento sendo levado adiante para a população, principalmente na TV aberta, que é talvez uma das fontes mais consumidas por todos, a gente acaba sempre consumindo a mesma coisa. Sendo assim, a demanda se restringe a uma quantidade limitada de itens que são plantados cada vez em maior quantidade para atender essa demanda. Enquanto isso, milhares de espécies caem no esquecimento e muitas vezes acabam extintas. Estima-se que o número de plantas que o ser humano consumia caiu de 10 mil para 170 nos últimos 100 anos. Só no Brasil, estima-se que existam mais de 10 mil espécies de plantas comestíveis. E aí, para não parecer que é uma coisa tão difícil e tão inacessível, vou dar um exemplo. Você sabia que a rúcula e até a alface que você coloca na sua salada hoje em dia, até algumas décadas atrás era considerado erva daninha? São consideradas punks também as plantas que são subaproveitadas, mas acabam sendo desperdiçados e jogados fora. Há espécies nativas, exóticas, espontâneas, existem folhas, frutos, vagens, grãos. E é legal a gente perceber que, apesar de serem plantas que a gente não encontra com facilidade no supermercado para comprar, em determinados lugares elas podem ser convencionais. Afinal de contas, quanto mais silvestre é a planta, menos agrotóxico ela possui. Além de também aproveitar ainda mais os nutrientes do solo, porque se ela nasceu espontaneamente ali, é porque aquele é o lugar ideal e com o maior nutriente que ela possa aproveitar. Algumas espécies, como o peixinho,
que é esse aqui que parece bastante com a sálvia. Ele é conhecido também por algumas pessoas como lambari, e o hibisco, que muitas pessoas conhecem, que é aquela flor. Eles, por exemplo, são vendidos em lojas como plantas ornamentais. Outros exemplos que eu tenho dessas punks aqui em casa é essa plantinha aqui. Muitas pessoas conhecem como 11 horas. Eu vou colocar uma foto dela aberta. Eu conheço ela como beldroega e ela tem outros nomes também. Então, dependendo do lugar, a pessoa vai chamar de um nome. Mas ela também é comestível, ela pode ser consumida em salada, em sopas, em molhos. Eu ainda não experimentei, porque ela tá pequenininha ainda, mas o dia que eu experimentar eu comento pra vocês. E tenho também, que já apareceu aqui no canal num vídeo de horta, esta Hora Pronobis. Eu tinha comprado um pé, o meu gato caçula comeu, ele tava lá na UTI, comprei outro, e aí o pezinho acabou se salvando, eu tô com 2 pezinhos. Ainda não consumi porque eu tô com um pouquinho de dó de tirar as folhinhas, que acho que ela ainda tá muito novinha. Mas também é uma planta que é muito utilizada como cerca viva. Você encontra ela assim andando pelo seu bairro e é uma planta que tem alto valor nutritivo. E pode ser usada tanto refogada quanto no suco verde. Quem faz suco verde, por exemplo, com couve, pode colocar a Hora Pronobis. E aí a gente tem um grande desafio pela frente, que é justamente a gente tentar se empenhar um pouco mais em conhecer essas espécies não convencionais, porque pensando sobre isso, eu não consigo imaginar uma outra forma mais simples da gente diminuir a fome do mundo, porque afinal de contas, muitos exemplos de plantas não convencionais que a gente encontra por aí, como por exemplo a serralha. E aí, se você procurar na internet por punks, você vai encontrar em alguns sites listas de alimentos de plantinhas que você acha que é erva daninha, que você passa num canteiro meio abandonado e ali tem uma grande fonte de nutrientes. Então, eu imagino que quanto mais as pessoas conhecerem essas plantas não convencionais, maior a chance delas melhorarem a qualidade da sua alimentação, até de uma forma gratuita, porque é uma coisa que nasce ali espontaneamente. Uma das coisas que eu já mostrei lá no Instagram, que nasce muito, que as pessoas reclamam, é aquele trevo de 3 folhas, conhecido como trevo azedinho. Ele também é consumível, então você pode comer ele em salada. Eu não sabia, quem me apresentou o trevinho como comestível foi o meu marido, que um dia eu tava tirando da horta, ele puxou e comeu. E eu achei super estranho, e aí ele falou que era comestível. E foi quando eu comecei a pesquisar sobre isso. Então, quanto mais informação a gente tiver, mais a gente pode contribuir, não só com a nossa alimentação, mas também com a alimentação de outras pessoas. Imagina que legal você poder pegar ali uma serralha, uma beldroega e fazer uma alimentação natural sem precisar gastar dinheiro, porque a natureza tá te dando de graça. Então, eu acho que a gente tem que divulgar, tem que estudar, tem que conhecer, para a gente poder contribuir de volta. Afinal de contas, essa relação de gratidão com o nosso meio é o mínimo que nós devemos fazer. É uma retribuição de tudo que a gente tira para a nossa vida. Afinal de contas, tudo que a gente tem na nossa casa foi tirado da natureza. Então, o nosso papel é tentar cuidar dela o melhor possível e tentar fazer com que a nossa vida seja da forma mais sustentável possível. Afinal de contas, a produção só aumenta quando há demanda. E essa demanda só acontece justamente quando a gente fala sobre isso, quando a gente pesquisa e quando a gente procura. Como eu falei, a rúcula e a alface também já foram considerados ervas daninhas. Então, quem sabe daqui a pouco a gente não vai encontrar diversas punks para vender na feira. Então, se arrisque a conhecer novos sabores, pesquise sobre o valor nutricional de cada planta. Eu garanto que você vai se surpreender. Se vocês tiverem vontade, posteriormente, de repente, posso fazer vídeos específicos falando sobre algumas punks e como utilizá-las. Mas, se vocês quiserem, escreve aqui no comentário que aí eu posso buscar um conteúdo mais profundo sobre esse assunto, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima.
tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo!